Então, tá bom. Então, somos nós. Qual que é o tempo que o senhor tem? Você? O tempo, você, no caso, né? O tempo que você tiver. Entendi. Porque eu estou aqui para aprender. Ah, tá, ok. Me conta uma coisa, eles chamam você de doutor, né? Qual que é a sua formação profissional? Na verdade, é assim, doutora, falando então um pouquinho de mim, né? Eu sou delegado de polícia Aham, e sou professor universitário. Então, o doutor vem em razão do cargo de delegado de polícia. entendi, claro. Mas o que acontece? Como é que eu surjo, né, nesse ambiente? Aqui você conhece bem a Dominique, né? Pelo menos fala bastante com ela, né? Falo muito. É, eu sou secretário municipal no município de Maricá, onde a Dominique mora. Tá. Tá? Mas sou secretário municipal lá há muito tempo. Assim, conhecendo bem a realidade da cidade, como secretário, eu faço parte do governo. O que eu observei ao longo aí, né, desse período? Uhum, A exceção do CONDEF, porque o CONDEF é um órgão ligado diretamente ao governo, né? certo. No município que é o município de Maricá, não existem políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência. O que tem, não vou dizer que não tem nenhuma, o que tem é muito precário. Entendi. Uhum. E com isso, eu acabei sendo convidado pelo prefeito para me candidatar por aqui, Ah, né? Para ocupar um cargo, me candidatar à vereança daqui. Bom, quando eu aceito o convite, eu começo a buscar entender, na verdade, o que de políticas públicas, quais são as políticas públicas mais prementes no município. uhum. E, naturalmente, vamos nos tratar pelo nome só, pode ser? Claro, o meu é Luiz, Luciana, e o seu? é, Luiz. Luiz, Então, ok. Luciana, Vamos o lá, que Luiz. acabou acontecendo naturalmente, eu ser acolhido por alguns grupos na cidade, grupos privados, não são nem ONG, não. Tá? Uhum. São mães, muitos, ou basicamente, chamadas mães atípicas, né? Ok. Mas pessoas que cuidam de pessoas com deficiência, de Uhum. todo tipo de deficiência. E aí, no evento, eu fui dar uma palestra, foi no dia, ano passado, foi no Dia Internacional do Autismo. Tá? Ok. Fala sobre o autismo. Eu fui chamado para dar uma palestra, mas fui na figura de delegado. Por quê? Nós temos. Ah, Como assim? Como é que eu já encaixa, tenho um favor para te pedir, mas depois eu peço. como é que encaixa um delegado nessa história? Com certeza. Como é que encaixa o delegado nessa história? Eu fui falar, assim, praticamente ninguém conhece, sobre os crimes praticados contra a pessoa com deficiência. Existe aqui no Brasil uma lei, a lei é a Lei Brasileira de Inclusão, Uhum, passou a ficar conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. uhum. Mas nessa lei, ela traz 5 tipos de condutas que caracterizam crime, sendo a vítima uma pessoa com deficiência. E ninguém sabe isso. Ah, Então, com, você. com isso, eu vou falar, né, sobre isso. Inclusive, até destaquei para as pessoas que cuidam de pessoas com deficiência. Né? Uhum, Todas as vezes que um direito de uma pessoa com deficiência é desrespeitado, a primeira coisa que a pessoa tem é se socorrer do Poder Judiciário, né? uhum. Buscar em juízo o atendimento do seu direito. No entanto, até brinquei durante a palestra, dizem que a parte mais sensível do ser humano é o bolso, né? Então, quando você faz uma ação que atinge o bolso, você Claro, tem resposta rápida. sim. Mas eu digo que tem uma outra ainda, que é mais sensível ainda, que é o dia de liberdade. Quando a pessoa sente seu dia de liberdade ameaçado, ela se rende muito mais rápido. Com Com isso, certeza. não é isso? Então, com isso, o que eu mostrei? Ao dar publicidade, e o público dessa palestra era basicamente pessoas, ou representantes de entidades, ou pessoas realmente com deficiência. Uhum, Então, eu mostrei que
o conhecimento das informações, desculpa, conhecimento dessas informações sobre crimes cometidos contra a pessoa com deficiência, você utilizar desses crimes conseguiria uma resposta mais rápida do que ir na justiça. Por exemplo, se né, o responsável por uma pessoa com deficiência não consegue uma matrícula numa escola, e essa não consegue a matrícula em razão da deficiência, o que é habitual? Vai-se à justiça, tentar buscar uma decisão judicial que autorize a matrícula, não é isso? Só que quando essa diretora ela recusa a matrícula em razão de deficiência, isso é crime. Então, o que você faz? Recusou? Chama a polícia e manda prender a diretora. Luciana, essa diretora vai arrumar uma vaga. Não precisa de judiciário. Resposta rápida. Então, assim, é impressionante, porque a justiça, eu vejo e ouço mães do Brasil todo, né? Então, a justiça consegue ser lenta, do Oiapoque ao Chuí. Exatamente. Então, eu acredito que alguma coisa mais premente mobiliza melhor. E como você está falando, né? Uma palestra como essa muda a posição dos pais ou da própria pessoa com deficiência de uma posição de mendigar para uma posição de reivindicar. É diferente. Indígena mesmo, só tem dinheiro, você vai me dar. Então, assim, Luciana, qualquer manifestação de quem quer que seja, ou do setor público ou do setor privado, que impeça o exercício de um direito da pessoa com deficiência, em razão dessa deficiência, é crime. Então, ameaça logo prender. Não é pedindo de um jeito. Não. Eu acho que, em parte, eu acho que essa é uma medida desesperada para situações desesperadas. Porque, realmente, você ter um filho, querer que essa criança tenha uma chance de ser o mais independente possível, sabe que a chance está depois daquele portão, e esse portão está fechado para você, o que você faz como mãe ou como pai, né? Você vai lutar, né, para abrir aquele portão. Eu acho que você saber dos direitos e da força da lei, tanto da lei na corte, né, no fórum, né, mas essa lei que você está expressando aí, que é uma lei assim, eu preciso de ajuda agora, né? Isso. A resposta é rápida. A resposta rápida. Então, conscientizar a pessoa dos seus direitos é muito bom. Um projeto que a gente tem como você falou, a Bem Crescer, como eu moro fora do Brasil, eu moro em Massachusetts, e existe uma discrepância muito grande, viu, Luiz, de um estado para outro aqui. Então, eu posso falar com mais propriedade sobre os estados da Nova Inglaterra, onde você observa uma política de atendimento muito, infinitamente melhor. Em geral, é melhor aqui do que no Brasil, por várias razões. Mas aqui é muito bom. Então, a dor que eu sinto como brasileira, eu tive que transformar em alguma coisa, né? E conseguir, com o apoio de várias mães, ter esse diálogo, ter essas mães que me falam disso. E um projeto que a gente tem é justamente de dar umas cartas para essas mães, porque tem um problema no nosso Brasil. Nós temos muitas mães que não sabem escrever. Então, elas vão lá e falam, eu fui lá, eu já cansei de ir lá. Eu falo, gente, a gente não pode só ir lá conversar. Então, quando você, Luiz, instrumentaliza, né, um cuidador ou o próprio deficiente, olha, você tem voz e você vai ter a força da lei, né, muito mais rápido do que você imagina. Eu mesma não sabia, olha que interessante, né, que um policial poderia fazer isso. Uma coisa que, como você trabalha junto às pessoas que defendem a segurança do cidadão, a segurança da pessoa com deficiência é muito mais vulnerável, você não concorda? É muito mais vulnerável. Quantos meninos e meninas sofrem bullying, abuso? Aqui nós temos estatísticas muito sólidas, e a gente sabe que as meninas com deficiência ficam grávidas com muito mais frequência do que as meninas sem deficiência.
Então, isso indica que, mesmo com todas as proteções, eles ainda são mais vulneráveis, né? Então, isso foi levando a mudanças nas políticas de atendimento aqui, e a gente vai poder conversar um pouco sobre isso. E se você busca, né, a posição política, você vai ter acesso a recursos que você poderia direcionar para otimizar o seu impacto. Eu acho que cada um de nós que fica indignado, né, quer otimizar o impacto. E um problema que eu vejo em Maricá, que eu acompanho, porque algumas mães de Maricá e da região participam do grupo, é que existe uma dificuldade muito grande na compreensão de modelos de atendimento, especialmente na escola, que é o que é obrigado a ter, é obrigatório, mas no curso da vida, né? Então, hoje a gente vai poder conversar um pouquinho sobre essa diferença, né? Que acaba gerando violações dos direitos. Quer dizer, quando você não tem uma política, você acaba levando as pessoas a terem seus direitos infringidos, violados, né? Eu não tenho o palavreado jurídico. Então, eu vejo com muitos bons olhos você olhar para a questão da pessoa com deficiência, porque, na verdade, quando você melhora o atendimento da pessoa com deficiência, o impacto a longo prazo, inclusive com redução de violência, é muito grande, né? Sim, mas eu percebi, Luciano, aqui, quando eu comecei a viver isso, há uma percepção equivocada no que se refere a essa questão da aplicação, vamos chamar assim, da aplicação do princípio, que aqui no Brasil é um princípio constitucional, da igualdade, quando nós nos referimos à pessoa com deficiência. Quando você vai ver qualquer tipo de políticas públicas voltada assim, a privilegiar esse direito, esse princípio, assim, a forma está errada. O conteúdo é até bom, mas a forma está errada. Por quê? O que se busca? O que se busca realmente é fazer com que a pessoa com deficiência ela possa levar uma vida nas mesmas condições de uma pessoa que não tenha deficiência. Só que a modelagem está errada. Por quê? O que se busca, que eu percebi aqui, é o seguinte, você busca dar um tratamento adequando as condições, igualizar, né, as possibilidades. E não, eu não vejo resultado nisso. Então, você tem que ter uma aplicação diferente. Na verdade, quando você fala em prestigiar o princípio da igualdade, envolvendo pessoas com deficiência, não é assim, você adaptar o ambiente, né, adaptar as políticas para que ela também tenha condições. O que você tem que fazer não é adaptar as barreiras, é eliminar as barreiras. Né? Então, eu tenho assim, a pessoa com deficiência, para exercer esse direito, eu preciso dar isso a ela. Não, você não é dar alguma coisa a ela, você tem que eliminar aquela barreira. Porque quando você eliminar aquela barreira, você vai atender um número maior. Você abre o leque para todo mundo e não fica só para um grupo. Então, quando você começa a entender um pouco mais, e você vê que tudo isso passa pelo quê? Passa por políticas públicas. Eu digo também o seguinte, pessoal. A política partidária é uma coisa. É mais sensível, é outra história. Agora, política em... Luiz, está cortando. Pede para o pessoal olhar lá. Cortou esse pedacinho, doutor Luiz, depois cortou, a partir do momento que você falou sobre as políticas públicas, a falta das políticas públicas, aí começou a cortar. Não, eu digo o seguinte, então, há falta. Só que a política partidária é uma coisa ruim.
né? Isso envolve emoção, enfim, Péssimo. péssimo. Mas a política, enquanto ferramenta para você implementar as políticas públicas voltadas a atender as pessoas, essa é a única que nós temos e é um modelo que nós podemos explorar, porque atende, como você falou, você tem os recursos. Basta você ter o quê? Gestão. Então, assim, nessa nós temos que nos envolver. Porque senão, ela enquanto ferramenta de transformação, ela funciona. Tudo vai passar o quê? Pela figura do gestor. O que o gestor vai fazer, né, com esses recursos? E aí, eu estava falando, então, o melhor não é você adaptar para as pessoas com deficiência o ambiente ou a estrutura. Você tem que eliminar as barreiras, porque aí você acaba atendendo todo mundo. E aí, voltando um pouquinho, então, assim, desse encontro, eu vou falar sobre a questão dos crimes, que dá uma resposta mais rápida. A presidente do CONDEF chamou a atenção, nesse tempo que eu estou secretário do município, eu já passei por vários órgãos. E em todo órgão, eu tinha esquecido, ela destacou. Em todo órgão que eu passei, eu adotei, dentro das atribuições da secretaria, uma política que voltadas a atender a pessoa com deficiência. Quando ela destaca disso, e tem informação do meu desejo, em razão do convite que eu recebi, de agora ocupar um cargo público, ela falou assim, Luiz, você é uma voz inteligente, você é uma voz assim, comprometida com os interesses nossos, não comprometida com interesses pessoais, que é o que você mais vê. Assim, nós queremos lhe abraçar. E eu acabei sendo abraçado, como eu falei, por esse grupo, basicamente de mães atípicas. Por que basicamente de mães? Porque os pais desaparecem. Sim. Tudo, né? De mães atípicas, que elas se organizaram, criaram grupos para reivindicar direitos, os direitos que são legítimos. Com isso, eu sou abraçado pela causa e por eu ter pessoas com deficiência na minha família, eu sei que é isso. E mais, a legislação aqui no Brasil, ela proíbe divulgação de suicídios, casos de suicídios. Porque já está provado que a divulgação de casos de suicídio, né, estimula. Mas posso afirmar um número, com certeza, um número, basicamente, de mães que cometem, mães atípicas, que cometem suicídio, é muito alto. Muito alto. Eu acho que é a ponta do iceberg, né? Uma que não aguenta mais viver, né? Não é que ela desistiu, e uma mãe que só está vendo portas fechadas, né? Para sua criança, então, ou para o seu jovem, para a sua jovem. Então, quando a gente pensa em modelos, né, em políticas, então tem os modelos de atendimento e tem as políticas públicas que tornam esses modelos reais, eles trazem esse modelo para a realidade. Então, é uma combinação de ciência e políticas públicas, né? Porque a ciência vai trazer fatos interessantes. Então, um exemplo, né? Existem autistas que são de tribos indígenas, né? Então, o estado de Minnesota tem um trabalho muito bom de capacitação de pais nas casas, no caso das tribos indígenas, nas suas reservas, né? Nas suas vilas. E aí, durante o corona, eles criaram um modelo diferente de treinamento e capacitação de pais remoto. E as universidades foram e mediram os efeitos. Comparando, eles verificaram que o remoto também funciona. Então, a ciência estuda esses modelos, vem estudando há 40 anos. Então, a gente consegue, olhando, quando você faz um zoom para fora do Brasil, você fala assim, mas como é que é na Suécia? Como é que é na Nova Zelândia? Como é que é no Canadá? Como é que é nos Estados Unidos? Na França, é ruim. Bem pertinho, você anda 1 hora de carro, na Holanda já é diferente, já é bom. Então, assim, na Inglaterra é mais ou menos. Então, você começa a ver que existem modelos de atendimento
e que existem políticas públicas e a participação do povo no governo é muito importante, porque se você não engaja o cidadão, esse modelo pode, como você sabe, no Brasil, muda o prefeito muda, tem uma cidade, acho que é Taubaté, o prefeito mandou cortar todas as árvores. Na minha cidade, Limeira, quando eu era pequena, a mesma coisa aconteceu. O cara cortou todas as árvores do prefeito que os outros prefeitos tinham plantado e falou que daqui para frente é só mororó. Então, essa política personalizada do Brasil eu compreendo bem, né? Mas eu tenho muita esperança nessa disseminação da ciência e dos direitos, né, da consciência do direito, para o tecido da comunidade mesmo, para as pessoas começarem a ter orgulho de falar, olha, a gente fez um mutirão e nós fizemos uma modificação aqui para que a nossa pessoa com deficiência pudesse vir jogar sinuca aqui com a gente. Acabou. A sociedade melhora quando a gente cuida da pessoa com deficiência, quando a gente, como você falou, a gente elimina barreiras para a participação. E outra coisa, Luciana, até assim, associada a essa questão de suicídios das mães atípicas, o que eu também percebi? Quando pensam em algum tipo de política pública voltada para a pessoa com deficiência, é uma política voltada para a pessoa com deficiência, esquecendo de uma coisa. E quem cuida da pessoa com deficiência? Não existe políticas criando uma rede de apoio de cuidar de quem cuida. Sim. Certo? Então, não me deixe esquecer. Não me deixe esquecer, quando você fala disso, não existe política que ajude a pessoa, o cuidador, né? Em inglês, tem uma palavra para isso, chama respite. Nem existe essa palavra em português, porque o governo, historicamente, delega para a família o dever de cuidar, quando, na verdade, é dever do Estado. Por que é dever do Estado e não somente daquela mãe? Porque, assim como você pode ter uma criança superdotada, que vai contribuir com a humanidade, que vai inventar, que vai fazer, que vai acontecer, a criança com deficiência também vai trazer a sua contribuição. É que a gente tem um pouco mais de dificuldade de compreender qual é a função social de uma pessoa dependente, funcionalmente dependente. Esta pessoa, e estudos mostram isso com absoluta clareza, a prevalência de prisão, não terminar o high school, se envolver em qualquer tipo de delito, problemas de saúde mental, hospitalização e suicídio, cai 50% nos jovens. Você pode controlar todas as outras variáveis, vizinhança, salário da mãe, escolaridade parental, tudo. Se tiver um irmão deficiente, reduz violência. Nas salas de aula em que existem políticas de inclusão, como nós vamos criar o buddy system, os amigos que vão levar, que vão vigiar, que vão no banheiro junto, que vão prevenir bullying. Nessas escolas, aumenta o número de jovens que terminam a high school. E aqui, quem não termina a high school é gente de alto risco, porque a maioria termina. Entendeu? Então, a gente tem que acordar para o benefício para a sociedade como um todo. Todo mundo melhora quando você divulga a política dos direitos, como você está fazendo, de maneira até assim, olha, clama aos céus. Então, você não vai só falar com o promotor, você vai chamar o braço da lei, que vem na hora ali e fala assim, olha, essa senhora tem direito, sim. A criança dela tem direito, sim. Aí vai comprar uma outra briga, né? Sim. Que aí, assim, eu não sei, eu estou preocupada um pouco com o nosso tempo, e eu queria saber se você quer que eu te conte sobre coisas que existem por aí pelo mundo, e aqui também, que mudam completamente o curso da vida de uma pessoa que nasce com desafios especiais. Eu gosto de dizer que ele não nasce com deficiência, você nasce com desafios especiais. Né? Eu diria, então, o seguinte, até foi quando surgiu a ideia desse encontro,
e com essa pessoa, que eu considero uma pessoa, ela me é muito cara, que é a Dominique, né? Pessoa ímpar, a Sim. Dominique tem uma luz absurda. É. Quando eu apresento como plataforma, quando eu apresento como plataforma, já que você, como candidato, você tem que você tem que ter, né, propostas, conversando com eles, com as mais atípicas, porque também que eu aprendi com elas, que é o seguinte, na verdade, eu fui ver, isso foi um autor, se me fala a memória, um autor americano, me fugiu o nome dele agora, que no livro dele ele escreve sobre pessoa com deficiência, e no livro ele fala, nada para nós sem nós. Então, eu aprendi isso com ele, nada para nós sem nós. Nós. Eu fui ouvir, né, as mães, as pessoas que cuidam, para conhecer, identificar quais são as necessidades mais prementes. Daí surge a ideia, que aqui nós chamamos de residência inclusiva, e o outro seria, aí é um nome dado por mim, tem um nome, né, o projeto, que eu chamei de Centro de Inclusão e Desenvolvimento, que seria exatamente o quê? Terminado o ensino fundamental, aqueles que fossem para a rede pública estadual, que é o ensino médio aqui no Brasil, que é a responsabilidade do Estado, o município acaba no ensino fundamental, e não fossem absorvidos, que não são, o Estado não, o ensino médio não tem estrutura para absorver as pessoas com deficiência. O que acontece? Elas não ingressam, com isso, elas acabam, assim, elas não sendo recebidas, elas acabam assim, num processo de regressão do desenvolvimento que alcançaram, ficam dentro de casa, e ficando dentro de casa que não tem um espaço que acolha, ainda tira um cuidador das suas atividades produtivas economicamente para cuidar dela. Então, esse centro seria o seguinte, um aparelho do município que absorveria essas crianças, adolescentes, com profissionais, claro, capacitados, iriam continuar, receberiam, trabalhariam essas crianças e adolescentes, buscariam desenvolver a habilidade de cada uma delas de acordo com a sua característica e mantendo o seu cuidador livre para, naquele horário, como estivesse na escola, desenvolver a atividade do dia a dia. Então, essas duas ideias, aí a Dominique fala, olha, tem a doutora Luciana, que é fera, a gente precisa falar com ela, né? É extremamente importante. Então, assim, a ideia do encontro era te ouvir, então é isso que eu quero. Então, bora lá. Eu ouvi tudo que eu tivesse para falar com relação a... Então, agora eu posso falar. Deixa eu só contar uma coisa para você, que, sem entrar em partido, tá? Como começou a Bem Crescer? A Bem Crescer começou com uma mãe no interior do interior que me achou... Desculpa, só assim, como a gente está gravando, depois para eu ouvir, primeiro assim, me diga assim, o que você é, qual é a sua participação na Bem Crescer, o que é a Bem Crescer? Tá, então tá bom. Eu sou a Luciana, né, doutora Luciana, eu tenho graduação em psicologia, mestrado em psicologia educacional pela Unicamp, aí fiz doutorado na PUC de Campinas e vim fazer um sanduíche aqui na UNC Chapel Hill. Voltei para o Brasil, porque o governo dava uma bolsa para a gente, eu honrei o meu compromisso, voltei, dei mais 4 anos de aula, professora universitária, e eu tinha um projeto em Campinas, né, de extensão e pesquisa. Aos poucos, eu comecei a perceber a carência que o profissional de psicologia tem com relação à atualização científica no Brasil. Por quê? Porque a formação educacional do Brasil não privilegia o inglês. Então, as pessoas terminam o seu colegial ou terminam a sua universidade, o seu segundo grau, sem saber inglês. E existem incríveis recursos gratuitos no mundo. As grandes universidades, a Ivy League, todas, têm curso de formação, tudo de graça. E eu me senti, naquele tempo tinha menos, mas tinha os livros, os periódicos. Eu falei, gente, eu não conheço essa língua, né? Eu preciso falar a língua que a ciência fala. Ao mesmo tempo, você deve saber muito bem disso, profissional, na área da segurança, que eu acho que é um valor, é um direito, um dos direitos mais fundamentais do ser humano, é a segurança,
Tá? Sem segurança, nada mais funciona. Nada mais funciona sem segurança. E o nosso querido Brasil, você sabe disso, na 1990, daí para frente, é o momento em que o crime organizado arrocha as grandes cidades do Brasil. Como eu trabalhava em áreas de alta vulnerabilidade social, eu trabalhei durante 20 anos, eu comecei a perceber que a lógica do poder estava virando para um outro lado, para a ratificação do comportamento delituoso. O Brasil é um país onde o privilégio e a corrupção andam de mãos dadas. Quando eu juntei essas duas coisas, eu senti que eu precisaria sair do Brasil para ajudar o Brasil. Sair do Brasil, primeiro você fica aqui, você parece galinha decapitada, você não sabe nada, né? Mas eu consegui passar nos exames, validar, tarará, e trabalhei como psicóloga aqui durante 22 anos. Nunca deixei de voltar para o Brasil para dar curso. Naquele tempo não tinha internet, né? Então, agora, com a internet, eu conheci uma mãe que tinha uma dificuldade muito grande com o filho no espectro do autismo e comportamento de autoinjúria. Você vê uma criança, seu filho, bater a cabeça na parede ou se autoagredir, é desesperador. Aí ela pediu ajuda lá de longe, lá do Ceará. E aí eu fui trabalhando com essa mãe e essa criança parou de se agredir. A hora que eu descobri isso, Luiz, falei, agora eu não paro mais. Então surgiu essa ideia, eu inventei esse nome, Bem Crescer. Qual que é o objetivo da Bem Crescer? É uma plataforma, só isso, é uma plataforma para que os cuidadores, os pais, quem ama alguém com desafios especiais, no meu caso, transtornos do neurodesenvolvimento, eu não tenho formação, eu não sou fisioterapeuta, eu não sei avaliar ou ajudar uma pessoa com transtornos motores ou sensoriais, né, deficientes visuais, aí eu não sei ler braille, mas as pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento, eu me interessei bastante, e o objetivo nós vamos disseminar conhecimento científico para quem ama alguém com deficiência, com desafios, e a gente vai ajudar essas pessoas a se conscientizarem dos seus direitos. Então, esse é o objetivo, uma plataforma de ajuda mútua e compartilhamento de informação. Por quê? Modelos de atendimento agora no curso da vida. Primeira coisa que já tem no Brasil desde 2009, todo pediatra é obrigado, por lei, aos 18 meses, fazer a sondagem com a mãe. Eles fazem? Não, porque eles não têm nem formação para fazer. Então, quando você pensa em arco de desenvolvimento, você começa lá, capacitar médicos, pediatras, clínicos gerais em centros de saúde que fazem o pré-natal e o acompanhamento da puericultura. Então, o modelo é diferente, né? Então, você tem um apoio desde o início. Quais são as grandes diferenças entre o Brasil, o modelo brasileiro, que está 50 anos atrasado, e o resto do mundo sério? Vamos falar do mundo sério, né? E autismo. Existem diferenças marcantes, mas antes de eu falar desse cenário um pouco triste, vamos falar do que uma coisa bem pequena surge. Depois que eu conheci a Dominique, começou a expandir essa ideia do mundo digital a serviço da pessoa com desafios. E aí a Bem Crescer foi crescendo, né? E a gente foi percebendo a força multiplicadora que tem as ações civis, a organização civil digitalizada, né? Então, quando você fala, por exemplo, para o pessoal de Maricá, isso se espalha. O que aconteceu na prefeitura de Maricá? Sem falar em partido político. A prefeitura imprimiu o meu livrinho sobre como utilizar a caminhada diária para diminuir comportamentos mal adaptativos no autismo. E a prefeitura fez isso e deu e me deu um impulso. E aí você tem hoje muitas mães, a maioria são mães, alguns pais, que participam e que vão aprendendo sobre como melhor auxiliar, unir os seus recursos e utilizar seus recursos. Tem tempo disso, Luciana? Oi? Isso é do livro que a prefeitura... A prefeitura, eu sei que alguma pessoa da prefeitura pagou, com verba da prefeitura, pela impressão de cópias desse livrinho. Tem tempo isso?
Tem. Ah, e a Dominique sabe, eu não sei. Eu tô há um tempão, nunca ouvi falar. Tem uns 2, acho que tem uns 2 anos já. Faz tempo que eu conheço a Dominique, faz muito tempo. Então, eu venho acompanhando, né, as crianças dela e tudo, e através da Dominique, a gente conseguiu também, depois eu até te convido a ir lá visitar, ajudamos uma sala de inclusão, que aí a gente vem, assim, vamos falar da vida do modelo todo, e aí quando chegar na hora da inclusão eu conto desse projeto do qual a Dominique fez parte. Então, bora lá. No início da vida, o que é necessário? Identificar os atrasos e transtornos do desenvolvimento muito cedo. Isso significa o quê? Capacitar a sua rede pública. Eles precisam, isso é uma coisa tão barata de fazer, até já tem em inglês, mas capacitar a sua rede pública para identificação precoce. Número 2, capacitar os seus profissionais de creche. Por quê? Tudo bem que você... Oi? Tem o primeiro contato, né? Quem tem, é o primeiro contato com o poder público. É o primeiro contato com o poder público. Então, a mãe está desesperada para trabalhar. A mãe não tem a equipe vindo na casa dela, que como eu tive trigêmeas, a equipe de intervenção precoce vem na casa da gente, para capacitar os pais. Isso de 0 a 3, né? A partir dos 3 tem escola. Então, os pais acabam aprendendo muito sobre ciências do comportamento, evita o aparecimento desses comportamentos tão aflitivos, no caso dos autismos, que interferem com o próprio aprendizado da criança. Então, a capacitação dos profissionais de educação infantil e a capacitação dos pais é fundamental. Também esta busca dos direitos, né? Então, assim, prioridade de atendimento, isso Maricá já tem, etc. Quando você entra na escola, vem a grande diferença no ensino fundamental. E eu mesma fui vilã nessa história. Por conta da invasão, da influência da CIA, da CIA, sobre a ditadura, sobre o governo militar aqui, né, que realmente influenciou. Nós que fomos formados nessa época, aprendemos que tudo que vinha dos Estados Unidos era ruim. É por isso que o Brasil não fala inglês. E aí nós jogamos fora toda a ciência da psicologia, que é baseada em quê? No cérebro. Sim. É científico. O Brasil hoje é psicanálise. Durante muito tempo houve um atraso enorme. Na escola, a gente que era, entre aspas, de esquerda, dizemos o seguinte: a escola é do pedagogo, a escola é do educador. Resultado, a escola brasileira até hoje não tem especialista. Aqui nos Estados Unidos, como na Finlândia, na Suécia, na Austrália, Nova Zelândia, Canadá, a mãe não fica pipocando para cá e para lá, para fono, agora eu vou na físio, agora eu vou na TO. Não, é na escola, é dentro da escola. A criança chega às 8 da manhã, a mãe pega ela às 3:30 da tarde, pronta, já fez a TO, já fez a físio, a psicóloga já trabalhou para aprender a como que brinca com amigos. Acabou, vai para casa. O modelo brasileiro está atrasado. Aonde você desenvolve competência adaptativa é onde a criança passa a maior parte do seu dia. Então, o modelo brasileiro tem os centros de atendimento, ótimo. Por enquanto é isso, então toda região deveria ter um centro de referência, para a mãe não ficar andando para lá e para cá. Então, mudando no modelo, no curso da vida, você tem, ao nascer, a identificação rápida, capacita você, de alguma maneira, indo na sua casa ou remotamente, você entra seu filho vai para uma escola, onde ele tem acesso às terapias, por quê? Falando aí do braço da lei. O IDEA, que os pais processaram o governo, a mudança não vem por partido político. A mudança vem quando a sociedade civil se organiza e processa o governo. Entendeu? E aí nós temos no Brasil, nós temos um grupo de mães de até 150 mil mães. Só que o coordenador do grupo não vai meter um processo no governo. Então, o Brasil não tem esse hábito ainda. Aqui, há 60 anos, isso aconteceu. O que acontece? A criança tem direito, ou jovem, à melhor educação possível. Esse é o termo da lei. E aí que eles ganham os processos. Ah, mas minha criança é quadriplégica e precisa de uma tela sensível à tela.
Tá aqui, meu amor, porque tem que ter, porque tem que ter um mouse na pálpebra. Tem, porque, ó, tá aqui, ó, 1960, tá aqui, ó, melhor educação possível. Então, isso mudou. Então, durante a vida escolar, esse jovem vai, durante o ciclo fundamental, né, até a 8ª série, fica na escola. Ensino médio, qual que é a grande diferença do Brasil? Nós não temos medida no Brasil, agora eu vou falar uma coisa bem específica, bem da minha área. Como é que você mede o grau de independência e o grau de funcionamento intelectual da criança? Que é o que vai dar, assim, qual é o nível de funcionalidade que essa pessoa terá? O Brasil não tem ferramenta. O Vineland, que é uma escala de independência, ou EIBAS, o Vineland foi validado a última vez em 1976, então não tem muita norma. A assistente social fala assim, esse aqui, ele montou esse quebra-cabeça, só não vai receber o município, porque ele é funcional. Acabou, fica no palpite, porque não tem ferramenta. Então, aqui nós temos ferramenta, a Austrália tem, Nova Zelândia tem, Canadá tem, Finlândia tem, todo mundo tem. O Brasil não tem. O Brasil não tem sequer a norma brasileira para esse tal desse teste que desde 2009 todo pediatra com vergonha na cara deveria saber fazer. O que nós temos são pediatras irresponsáveis falando, menino fala mais tarde mesmo, toma aqui uma risperidona, que é remedicação, que dá um monte de efeito colateral. Frita o rim da criança. Eles não estão nem aí. Então, falta a implementação da lei. Subiu, escola. Ensino médio, no Brasil, nós temos bons ensinos técnicos, só que eles têm um vestibulinho. Então, a criança, o jovem com uma deficiência, um transtorno do aprendizado, uma intelectualidade borderline, uma pessoa com síndrome de Down, com algum comprometimento intelectual, não consegue adentrar ao segundo ciclo do ensino, que é o ensino médio profissionalizante. Esse é mais difícil ainda de você conseguir entrar. Então, a primeira eliminação de barreira, que eu acho que é o que você está se referindo, é a criação de um espaço educacional para esse jovem, que provavelmente não terá o recurso cognitivo para ir para uma universidade, porque se tiver, claro, eliminamos as barreiras e a pessoa poderá ir para um segundo nível. Mas existe essa alternativa, o ensino técnico profissionalizante dentro da sua capacidade. Eu vou dar um exemplo muito rápido. Eu tive uma cliente, a Juliene, que era brasileira, e ela tinha paralisia cerebral, um grau levíssimo de autismo e uma descalculia. Ela não conseguia fazer troco só se fosse de jeito nenhum. Tentamos de tudo que foi jeito, ela tinha uma descalculia grave, além da deficiência intelectual em geral e a paralisia que deixava ela instável. A gente tem aqui um serviço que é de orientação vocacional, que vai dizer o que essa menina pode fazer. Então, cozinha ela não podia, porque era perigoso com faca, bababá. Então, vem uma terapeuta ocupacional com formação nisso, e ela avaliou essa menina e ela descobriu que essa menina gostava muito de coisas bonitas. Então, ela aprendeu a fazer arranjos florais. Ela faz buquê e ganha $20 por hora. A mesma coisa que a colega do lado dela ganha, que é uma pessoa típica. Mas ela é simpática, ela já está com 25 anos, já está grandona, já é adulta. Mas veja bem, o ensino médio, que aumenta a atividade AVDs, que ensina as AVDs, para o nível máximo de funcionalidade. E aí a gente tem medida para isso, que são o Vineland e o EIBAS, que o Brasil nem não traduziu, mas tem. Então, é aumentar a independência funcional, isso melhora a própria comunidade, porque você vê, eu já fui na sua cidade, eu não atravesso a rua sem a ajuda da Dominique, porque o povo passa por cima do velho. Eu sou idosa. Então, é uma coisa que, quando você assume que você vai cuidar do direito da pessoa com deficiência, a sociedade inteira, Sara, melhora, né? Subindo agora. Então, eles vão participar de oficinas profissionalizantes e tem assistente social que acompanha esses jovens no seu local de trabalho para que eles consigam adaptar
o local para as dificuldades, então, no caso, funcionais. Se vai ser caixa, tem cadeira, como é que... Então, é a parte funcional. Esse é um terapeuta ocupacional que faz isso. E a gente vai ver que competências precisam ainda ser desenvolvidas para esse jovem. Então, vamos supor, é uma pessoa no espectro do autismo que vai recolher carrinho do supermercado, tá? Só que essa pessoa não gosta de chuva. Estou contando caso real. Sim. Quando chove, ele entra para dentro do supermercado e fala, não vou. Ele tem uma idade intelectual, porque metade dos autistas tem deficiência intelectual. Então, ele tem a idade mental de uma criança de 3 anos, ele tem 20, e ele não vai na chuva. Por quê? Porque o barulho da água da chuva caindo na cabeça dele precipita uma reação sensorial de dor. E ele não pode ir lá fora. Então, o que faz? Conversa com o gerente. Vamos ensinar você a marcar uma reunião com o seu gerente, a conversar com o seu gerente. O gerente propõe, não tem problema. Você precisa nos avisar que você não vai recolher o carrinho enquanto estiver chovendo. Você vai fazer o reshelving, restocar as prateleiras. Quando acabar a chuva, você vai lá. Então, esse trabalho de mediação entre o funcionário, aprendiz e o seu patrão é feito por uma equipe que conhece aquela pessoa. Claro que isso tem um impacto positivo na empresa, na comunidade, as pessoas acolhem melhor a pessoa com algum desafio especial. Então, tem o emprego assistido. Alguns serão absorvidos pelo mercado de trabalho real. Outros vão ficar numa condição mais abrigada porque são mais desafiados, né? Nem todo mundo vai conseguir trabalhar. Mas eles conseguem também passar o tempo, né, Luiz? Não é só trabalhar. Todo ser humano tem direito a viver com liberdade e com busca da felicidade. Embora esteja na Constituição americana, eu acho que devia ter no mundo inteiro. Todo cidadão deveria ter direito de ser feliz, né? Então, a recreação da pessoa com deficiência intelectual é um problema muito grande. Você que trabalha, que tem essa experiência de delegado, quantas pessoas que você viu desreguladas, que agridem seus familiares, etc., ou que buscam nas drogas um alívio para a sua condição, né? Então, você acaba tendo eventos muito ruins, traumatizantes mesmo, né? Pela falta dessas políticas públicas, pela falta de uma pessoa, por exemplo, uma piscina. Eu fui ver a praia de Maricá, é uma praia que você tem um pouco de medo. Então, na Austrália, o que eles fizeram? Eles fazem piscinão. Cavoca lá, não sei o que eles aprontam, eles cavam piscinão para as pessoas com deficiência poderem nadar. Como ali não vai tubarão, o povo normal começou a ir lá na praia. Você entendeu? É a recreação e a atividade laboral desse jovem são direitos e são muito importantes. Porque... Só um gancho. Desculpa te interromper. Fala, não, querido, fala. Antes, dentro do que você falou do lazer, do piscinão, do mar de Maricá, eu fui secretário de Defesa Civil aqui, Maricá. E o corpo de guarda-vida de Maricá é subordinado ao secretário de Defesa Civil. Então, mesmo com aquele mar violento, eu observei, tem um pedacinho bem pequeno, é mais tranquilo para tomar banho. E observando aquilo ali, eu pensei, poxa, vou pensar em algo que a pessoa com deficiência tenha a possibilidade de tomar banho de mar. Fui estudar, criei um projeto lá, tem um nome, todo projeto tem um nome, sugeri lá, chamado projeto era Tô na Orla. O que era isso? Eu peguei meu corpo de guarda-vidas, encaminhei com a instituição em Niterói, que é chamada ANDEF, que é a Associação de Pessoas com Deficiência, capacitei os guarda-vidas. Que maravilha! Para saberem lidar com a pessoa com deficiência. Bom, uma vez capacitados, chamei um engenheiro lá, falei assim, não, vê se é possível. Ele nós montamos, hoje tem para vender, né, eu acabei de descobrir que tem para vender, ele chama de cadeira anfíbia. O que é isso? Você imagina uma cadeira de praia fixa, um espaldar mais alto e a parte do assento mais comprida. E ela tinha, de cada lado, 2 rodas grandes. Só que essas rodas impedem da cadeira afundar.
Ah, tá, que legal. A cadeira flutua. Então, acontece. Fiz uma rampa, na época da areia, aquela coisa toda, fiz uma rampa da calçada até o mar. Então, a pessoa com deficiência chegava, os guarda-vidas a colocavam na cadeira, colocavam o cinto, um guarda-vida de cada lado entrava no mar com a pessoa com deficiência. Então, assim, esta pessoa com deficiência, ela estava tomando de mar. Você eliminou a barreira. Você não tem noção do que foi isso. Mas por que você está falando no passado? Esse é o triste da história. Porque depois que eu saí, veio um outro secretário, eles, ao invés de entender que aquilo ali deveria ser política de Estado, não política de governo, aquela coisa para tirar a personalidade, nosso projeto do Luiz dá muita visibilidade para o Luiz, assim, isso aí dá muito trabalho, tem que mexer em escada, dá trabalho, não vou fazer não. Abandonou. Luciana, pra você ter ideia, até que chamou a atenção. Eu pensei inicialmente que o meu principal público seria os cadeirantes, tendo dificuldade de locomoção. Meu maior público foi de pessoas com deficiência intelectual. Sim. Autistas severos, pessoas com síndrome de Down. Olha, mas é interessante foi o seguinte, aí os pais vieram. Quando os pais, a gente colocava a criança, a criança não, colocava a pessoa com deficiência, tinha criança. Pessoa. Quando elas entravam no mar e sentiam a água bater, tinha uma certa liberdade de movimento, né? Porque você está na água, né? Então, os salva-vidas administravam a altura da água, gritavam de alegria, né? Choravam de alegria. Os responsáveis, normalmente os pais, na areia, chorando de emoção. Aí eu me emocionei também com tudo isso, todo mundo chorando de alegria. Mas foi assim, algo absurdo. E como você falou, eu pensei nisso assim, tem direito ao lazer, e todos falavam para mim, aquela pessoa com deficiência, dependendo do parentesco, meu filho, meu marido, que seja, tinha entrado no mar. Então, assim, você tem aí eu não sei os recursos do município, mas vocês têm mar, vocês têm lagoas. Então, a água para as pessoas com transtorno de saúde mental, com deficiência intelectual, as pessoas com espectro do autismo que se sentem bem na água, não são todos, mas a exposição a espaço aberto, à natureza, as pesquisas mostram, especialmente pesquisas sobre autistas que vivem em condição rural, que muitas das dificuldades que a gente vê nas crianças não são o autismo, são respostas do cérebro autista a um ambiente doente, barulhento, fumacento, não organizado. Qual é a mãe que aprendeu, e as minhas mãezinhas da Bem Crescer, organizar uma rotina de atividades? A criança com uma deficiência intelectual, ela não sabe chegar em casa e falar, mamãe, hoje eu trabalhei com a minha terapeuta, como trabalhar fazendo, como brincar fazendo bolinha de papel. Ela não sabe. São as mães, quem está em casa com a criança, ou os profissionais de creche, no contraturno, que vão trabalhar com essa recreação. Inclusive, nós estamos trabalhando num projeto, para alimentação, que é um livrinho, agora já tem mãe escritora, que vai falar sobre a alimentação para diminuir as reações alérgicas que atrapalham no autismo. Mas eu estou preocupada com o tempo. Vamos falar depois que acabou o ensino fundamental. Antigamente, nós tínhamos as APAES no Brasil. Ainda temos. E alguns municípios, elas funcionam bem. Qual que é o problema? Cada município vai ter a sua dificuldade com gerenciamento de verba, isso e aquilo. Então, o modelo das APAES, das oficinas profissionalizantes, teria que estar misturado com a escola, o ensino de segundo grau, só que ficou uma coisa meio que separada. Mas é importante que esses jovens tenham acesso a esse espaço educacional. O outro problema é a questão da gestão da sexualidade e da vida reprodutiva desses jovens. Tudo isso poderia estar colocado dentro desse processo educacional no segundo grau. Quando terminou, aí vai para a profissionalização. Os pais, Luiz, você sabe, nós não somos eternos, né? Uma coisa é você deixar no mundo um jovem, uma jovem que é independente, sabe tomar decisões. É muito mais agoniante e difícil você deixar uma criança, um jovem vulnerável,
que não tem a total independência. Então, a residência assistida foi desenvolvida aqui justamente porque, no pós-guerra, com aquela pulverização, isso está acontecendo já no Brasil. Antigamente, a família ficava ali, você ia arrumar um emprego na indústria local, ficava 30 anos ali, 4, 5 gerações na mesma cidade. Hoje, a vida moderna manda filho para um lado, pai para o outro, né? Então, as pessoas que têm jovens dentro com vulnerabilidades, com desafios, não sabem o que vai fazer. Então, o que é a residência assistida? Desculpa, Luciana. Oi? Desculpa, que você está insistindo na palavra assistida. Então, o nome correto não é residência inclusiva, é residência assistida. Aqui a gente chama de assistida, assistive residences. Sim. É assistida porque ela tem níveis de assistência. Quer dizer, quem que vai supervisionar, né? Mas eu acho que residência inclusiva, no Brasil, acho que faz mais sentido. Vamos dar uma pensada nisso, tá? Mas pode ser residência apoiada. E a questão sim, do nome é interessante, aliás, que você está me levantando essa lebre. A semântica nem pesa, né? O que tem? São residências sociais, tá? Vamos falar assim. O que são essas residências? São casas, casa mesmo, casa grande, com muitos quartos, que elas têm um funcionário que é responsável pela limpeza parcial, não é a limpeza de cada pessoa no nível da sua funcionalidade. Aqui não tem empregada, nos Estados Unidos não tem, eu não tenho, muita gente, a maioria das pessoas, milionário que tem, porque custa muito caro. Então, o que acontece? Cada pessoa, cada residente vai fazer a maior parte possível das suas rotinas diárias, mas tem uma pessoa que é responsável pela segurança, pela limpeza das áreas comuns e dependendo do caso, para comprar alguma coisa quando as pessoas têm dificuldades físicas severas, quadriplégicos. Então, tem residência para pessoas com dificuldades predominantemente motoras, então elas têm respiradores, elas têm filtro de ar, então tem esse tipo de residência. Tem residência para paciente psiquiátrico crônico. Então, o que tem? O funcionário e tem a assistente social que visita. Mas a residência é de acordo com a deficiência? Diferencia em função do que a pessoa precisa. É bem individualizado, né? Bem individualizado. Então, em grosso modo, você tem residências para pessoas com transtornos de saúde severos, que não tem pai mais, tá? Então, nós estamos pensando em uma pessoa com uma quadriplegia, então não mexe nada do pescoço para baixo, precisa ter respirador, lá. Então, ele junta, o americano é muito prático, ele junta tudo isso num lugar só e tem uma enfermeira que supervisiona, entendeu? Outros para pacientes psiquiátricos. Então, é o paciente psiquiátrico crônico. Então, tem assistente social, tem a van que busca, leva para projeto, leva para recreação, blá, 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 uma residência. E as pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento, autista com deficiência intelectual, pessoa com deficiência intelectual, pessoas com síndrome de Down e outras síndromes, né, com impacto no desenvolvimento do cérebro, tem a sua residência assistida. Como que funciona? A residência é do governo. Do governo. Dinheiro entra aqui. A diferença que tem do Brasil é que aqui, vereador não tem salário. E quem controla o dinheiro são grupos de 8 cidadãos. Todas as reuniões são online agora. O cidadão assiste. Ficou muito mais transparente desde que isso aconteceu aqui. Então, a gestão dos recursos é mais vigiada. Eu estou falando só do que eu conheço. Nos outros países, eu não sei exatamente o que tem, mas aqui, neste modelo, os pais dos jovens, das pessoas que estão, enquanto você está vivo, você pode visitar, você pode levar esse jovem para sua casa, passar um fim de semana, mas você já vai deixando lá, entendeu? Mas então a casa abriga, mesmo você ainda tendo os cuidadores vivos, os responsáveis. Sim. Se o pai, por exemplo, a pessoa tem 70 anos, eu tenho uma amiga que tem um filho, ela tem 70 anos, o menino dela, o Marco, tem 43. Ele tem a idade mental de uma criança de 5 anos. Não cuida mais, não. Ela não consegue mais cuidar dele. Então, ele mora na residência assistida, passa o fim de semana com a mãe, né?
Então, assim, no caso, quando ela se for, ela está com o coração mais descansado. Detalhe, os outros pais têm, ela passa uma procuração, eles têm direito de perguntar e informar o supervisor caso eles vejam alguma coisa. Então, cria meio que uma solidariedade entre os pais daquela residência, para que eles fiquem vigiando, porque depois que você vai embora, quem vai ser a voz, o clamor pelo seu filho, pela sua filha, né? Então, a residência assistida tem essa vantagem. Da onde virá o dinheiro? Aí eu vou contar uma história engraçada que eu gosto muito. Quando eu vou fazer compra aqui, vamos supor que deu $110 e 25 centavos. Ela fala assim, eu nem sabia o que que era. Ela falava assim, do you want a round up? Eu falava, o que que é round up? O que que é isso, round up? Eles pegam o que falta para inteirar $1, você doa, e aí foi assim que aqui eles construíram várias dessas residências. Com esse troquinho. Não, mas aí, não, você está dizendo, quem construiu com o dinheiro desse troco? O governo? O governo. É uma parte é voluntário, uma parte é dinheiro voluntário, uma parte é dinheiro municipal, uma parte é dinheiro estadual, uma parte é dinheiro federal. É uma juntação de dinheiro, e como essa forma foi uma forma de baratear. Por quê? Porque uma das instituições que faz isso é um dos maiores conglomerados de construção, que é o Home Depot. Então, você pega esse dinheirinho, no final do dia o Home Depot pega esse dinheiro e vende o material de construção a preço de custo. Então, você evita a corrupção, você consegue baratear o custo dessa construção e o governo dá o terreno, né? O governo municipal dá o terreno. O modelo exato pode variar de um estado para o outro, mas, em princípio, é isso. Começa com o chão, depois você busca recurso para construir, depois você coloca um funcionário para trabalhar, que é um funcionário. Aqui nós temos uma secretaria de transtornos do desenvolvimento. Então, esse secretário estadual vai viabilizar essa construção. Eu não sei exatamente como é que é a alocação de verba, concorrência e tal, mas o que eu sei é que a comunidade trabalha e ajuda, e aí você tem esse cuidado do nascimento à morte. Você sabe que essa pessoa vai ter uma inserção. E aí, no Brasil, nas próximas gerações, isso vai acontecer, Luiz. Você vai ver que no Brasil você pode morar em Maricá e uma criança sua está morando na Espanha, o outro está morando no Acre, a filha casou com um australiano, foi embora, e aí quem vai cuidar do seu jovem que tem uma deficiência intelectual? Então, é aí que aparece, o modelo vai ter que mudar. Porque essas mães, como você falou, tem mãe que não tem vida laboral, não consegue nem fazer uma unha, porque fica o dia todo com o seu jovem. Então, isso não é justo num país que é a 8ª economia do mundo, né? Como eu falo. Clama aos céus. Luciana, tudo que você falou aí, você tem isso, você tem algum trabalho, você publicou isso, tem como consultar para a gente, na verdade, ser uma fonte de informação de modelo de implementação? Olha, esse modelo eu não inventei, né? Esse modelo já existe aqui há muitos anos. Eu vou pegar o material que descreve essas residências assistidas e passo para você com o maior prazer. Acho que seria maravilhoso que se Maricá fosse um farol, porque o que a gente precisa, Luiz, às vezes, é uma vitrine. Sim. Né? A mudança de comportamento vem de uma coisa pequena. Né? Você vê, por exemplo, o filhinho da Dominique, isso eu espero que não vá ao ar. Né? A criança, o filhinho da Dominique, ele tem um contraturno na escola, inclusivo. Que diferença isso faz na vida de uma criança? Né? Poder saber que os seus educadores sabem o que é a dificuldade da desregulação sensorial de um autista. Aí a professora, o educador vai saber o que fazer. Tem um lugar para ele trabalhar essa questão na escola. Então, assim, eu sinto que Maricá pode ser protagonista nesse aspecto. E espero que seja. Né? Você falou do mar, o Maricá também tem lagoa. Lembra uma coisa, afogamento e atropelamento são as maiores causas de morte das pessoas com deficiência. Então, você também... Atropelamento. Sim.
Atropelamento. Então, a educação do trânsito beneficia muito a pessoa com deficiência. É Porque interessante isso. é a maior causa. Então, porque as pessoas, são poucas pessoas com deficiência que têm essa liberdade de locomoção, né? sim. Estão expostos a isso. Realmente é uma informação, acho interessante, que nunca chamou a atenção da gente para isso. Autista. Sim. Então, a pessoa, por exemplo, uma pessoa com deficiência intelectual, mesmo com síndrome de Down, não tem as dificuldades de compreensão de perspectiva que o autista tem. Outros autistas com transtorno intelectual e sensorial, ele escuta um barulho, ele corre para o meio da rua. Então, educar a comunidade com relação a isso é importante. Afogamento é a causa também muito prevalente. Ensinar um autista a flutuar na água, o que fazer? Eu conversei com o Salva-Vidas em Ubatuba, e ele me explicou uma angústia que ele tem. Ele falou assim, olha, outro dia quase morreu um autista aqui. Por quê? Porque quanto mais eu apitava, mais ele nadava para o fundo. Então, por que não? Você tem um corpo aí de salva-vidas que vai percebeu que tem uma criança com diferenças na praia, apresente-se, mostre quem é você, conversa, estabelece um rapport, fica de olho. Isso eles estão fazendo lá em Ubatuba. Que legal, ótimo, porque a partir desse momento, esse salva-vidas começou a pensar, eu não posso usar o apito, eu não posso ser um desconhecido apitando, porque ele tem que saber quem eu sou, porque se eu chamar, ele vai vir, ele me conhece. Olha a sabedoria de uma pessoa. E olha, Luiz, eu não posso te falar quantas mães me pediram, doutora, aonde que tem uma piscina para eu levar meu filho? E toda cidade tem piscina pública e lago público, tem que ter. É direito. Então, essas mães não têm uma piscina, não tem um professor de educação física, que aqui nós temos o manual, como é que você ensina autista a aprender a nadar. Entendeu? Então, a cidade, eu acho que você, com essa voz, você vai conseguir atrair oportunidades e você já está de olho para procurar oportunidades. De repente, é um clube que está com uma piscina vazia de terça-feira, o piscineiro limpou na segunda. Assim, e se a gente tivesse, vocês poderiam doar para nós 4 horas por semana? De repente, você faz muito com pouco. E assim, daria um impacto enorme para nós. Bacana. É isso. É um mundo de oportunidades, né? É um mundo de necessidades. Exato. E oportunidades. Um mundo de oportunidades. Alguém olhar para isso, olhar mais sensível para isso. Exato. E você está trazendo isso. Você falou que você tem uma história familiar. A gente sempre tem. E quem não é sensível também tem. Só que fechou o coração, né? Mas a pessoa que se aproxima da pessoa com deficiência é tão beneficiado quanto a própria pessoa com deficiência. Eu posso te falar isso e você deve saber disso também, né? No seu coração você sabe, né? Bacana. Então tá bom. A gente ficaria conversando horas e dias aqui. Rotina. Mas olha, eu estou indo para atenção. Eu estou indo para o Brasil, se Deus quiser, em outubro, né, no final de outubro, e eu gosto muito da Dominique, é uma pessoa, a família dela, ela, né, irradia, como você falou, muita luz. Mas eu pretendo visitar a sua cidade. Será um prazer conhecê-la pessoalmente. Isso, pessoalmente, não é? Você tem, você manda para mim. Tá. Como que você prefere mandar? E-mail? Eu posso mandar por e-mail, aí eu falo com o Lucas, né? O Lucas me contactou pessoalmente, eu tenho o WhatsApp dele. Aí, mas se você me mandar o seu e-mail, eu posso mandar por e-mail também. E aí, assim, a gente fica em contato. Existem materiais aqui, eu vou dar uma pesquisada, porque já que você falou que você tem contatos dentro do contato com a lei, né, com a polícia, né,
eu acho que tem material específico sobre como abordar pessoas no espectro do autismo, como procurar um reasseguramento numa hora de uma emergência. Então, por exemplo, tem uma briga de família, você chegou lá, aí de repente lá num canto tem um rapaz batendo a cabeça na parede, você vai fazer o quê? Né? Ou acha um ambulante pela rua que é um paciente psiquiátrico. Então, existem alguns truquezinhos que o pessoal daqui utiliza para tranquilizar essa pessoa. Enfim, o que eu puder fazer para ajudar, conta com a minha colaboração, não é a minha área, mas eu trabalho mais com criança pequena, mas eu acho que o que você está propondo, né, ter uma voz lá para falar de uma Maricá mais inclusiva, né, eu acho que isso é fundamental. E oportunidade surge o tempo inteiro. De repente, como você falou, desse Centro de Desenvolvimento e como é que chama? CDI, Centro de Desenvolvimento e Inclusão. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Algumas crianças do grupo de mães de Maricá têm utilizado plantar como uma forma de calibragem sensorial. Tem vários aí na sua cidade. Mas só que eles são pequenininhos. Mas imagina que eles têm 17, 18 anos. Aí você fala, tem um restaurante aqui, fala assim, olha, todas as salsinhas, cebolinha, manjericão, tudo eu vou comprar dessa pessoa. Você dá uma oportunidade para uma pessoa que o que ela faz? Ela planta salsinha, cebolinha, só que isso é vendido. Isso dá para ela oportunidades para entender dinheiro, para entender demanda, para ter responsabilidade de tempo, que dia que eles passam, então eu tenho que colher, tenho que fazer o raminho. Qualquer assistente social, qualquer psicólogo ia chorar de vontade de ter uma oportunidade como essa. Então, quando você cria esse centro, você está criando, na verdade, avenidas de inserção, de inclusão social. Seria lindo. Acha um lugar velho que ninguém está usando para reformar e fazer isso logo. Luciana, amei te conhecer, amei esse papo. Bom demais, né? Você também é uma pessoa muito iluminada. Vou aguardar ansioso quando você vier ao Brasil para nos conhecermos. Espero que sim. Eu vou conversar, eu estou vendo ainda passagem, essas coisas, e eu certamente, a Dominique colocou Maricá no mapa. E Maricá está no meu coração. Ah, que bom. Só um segundo, Luciano. Aqui. Luciana, só perguntar o seguinte. É claro, de trechos específicos, né? No caso, os trechos de natureza mais técnica, os trechos dos seus ensinamentos, se a gente pode postar. O que você quer dizer com isso? Você pode publicar na minha rede trechos desse nosso encontro aqui. Com certeza, com certeza. Ensinamentos, na verdade, né? Não. Quando eu aceitei essa entrevista, é claro que eu fico feliz, com certeza. Eu gostaria que colocassem o Instagram da Bem Crescer, né, que é Bem Crescer 2022, e colocasse só a doutora Luciana Castrilon, psicóloga e voluntária. Eu faço questão o meu trabalho no Brasil não tem custo, é voluntário mesmo, e tem me dado frutos maravilhosos. Se você vir, eu vou mandar para você agora, me manda o seu e-mail e eu vou mandar para o Lucas para você ver o livro A Minha Natureza. Tá. Como nós tínhamos mães analfabetas, uma mãe saiu do armário e disse, eu não leio, e são várias no meu grupo. E aí nós fizemos o livro no YouTube, para você ver. Tá ótimo. Então tá, eu agradeço, pode deixar que nós temos todo esse cuidado, será do jeito que você está orientando. Tá ótimo. Olha, muito obrigado. Obrigada, equipe. Obrigada, doutor. Agora eu vou voltar para o doutor. Por quê? Porque eu sirvo a ciência. Eu sou doutora, eu sirvo a ciência. Você é doutor porque você serve a cidadania, né? Então, bora lá, vamos ajudar a nossa sociedade, a nossa querida Maricá, a ser uma cidade solar, inclusiva, né? De referência. De referência, se Deus quiser. Referência nacional. Luiz, não tenha medo de dizer isso, porque, olha, depois a gente conversa sobre quem está fazendo o quê. Eu vou te falar de Americana, tem alguns municípios para você ficar de olho. Tá. Americana, tem uma cidadezinha no Paraná, que eu não me lembro qual é, que tem também um negócio decente, e Rio Branco, no Acre.
São 3 modelinhos legais de você conhecer. Mas eu acho que a sua ideia de fazer Maricá referência nacional... Vai dar certo. Bora lá. Obrigado, amigo. Beijo para você.